Olá, povo. Vamos hoje ter uma conversa aí que eu creio que vai fazer muita diferença para você, pelo menos do ponto de vista que a gente tem aí na fiscalização e também até mesmo no dia a dia de você síndico, principalmente, mas daqueles também que acompanham a execução condominial, né? A gente vai tratar aqui de alguns pontos importantes e vamos ver se você consegue aí captar e entender também aí a nossa lógica na hora de fiscalizar aí onde está o condomínio. Então é isso. Aí na nossa conversa deste momento, vou estar passando aqui para você uma experiência aí que real, que pode gerar para você algo em torno aí de próximo aí de 150 mil, sendo que isso foi para um caso de um condomínio pequeno, mas que levado aí para um condomínio maior, essa diferença pode ser muito, muito superior, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui partindo para o primeiro tópico. Eu dividi o assunto tratado nessa conversa aqui em 5 pontos também, para que fique uma conversa mais agradável. O primeiro tópico desse aspecto que a gente vai tratar, que você deve, primeiramente, identificar distorções em pagamentos. Aqui, não estou falando do caso de fiscalização ainda, estou falando mesmo no caso do gestor. O gestor que está ali à frente, talvez ali o conselho também podendo ajudá-lo nisso, mas você pode estar atento aos contratos que já estão vigorando. Então, nesse exemplo que a gente está passando aqui, houve uma economia aí, após feito esse trabalho, de algo mais que 12 mil reais mensalmente. Então, se você pegar aí arredondando 12 mil reais, você tem aí 144 mil reais para um condomínio pequeno. Não é um condomínio grande, é um condomínio aí com pouco menos de 100 unidades. Não vou nem falar exatamente para a gente sempre manter aqui o sigilo das informações, né? E aí quem já conhece, aí, quem me conhece pode identificar aí. Então, seria isso. Então, você já está na gestão, você pode, partindo desse levantamento, você pode identificar ali que você já tem alguns contratos que eles estão com valor que podem ser tratados com aqueles contratantes, de forma que você consiga ali obter alguns resultados. Então, você não vai ficar chateado se alguém chega para você, todo condomínio você vai ter pessoas que são mais ativas. Então, você não pode levar isso por um lado pessoal, porque muitas vezes você pode aproveitar aquele levantamento, aquelas informações que estão sendo trazidas para ti, para que você ofereça algo bom para o teu espaço, né? Isso vai gerar resultado tanto para você como para os condôminos, as pessoas que são destinatárias aí desses resultados. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, a gente também pode avaliar aí, depois de identificado aí essas questões aí, esses contratos, todo o levantamento feito dentro da estrutura administrativa, tudo que você podia ver que eventualmente pudesse existir ali, algo que estivesse fora dos parâmetros,
você poderia aí fazer o levantamento, você já fez o levantamento na verdade, e a partir desses contratos em andamento, você vai implementar cortes naqueles contratos que estão fora do preço de mercado. Olha, é o que acontece naturalmente, tá? A partir de, a partir de do andamento aí de um contrato, muitas vezes, eu não estou aqui sempre colocando essas questões, mas eu não estou querendo dizer que é sempre culpa do síndico, do gestor, ou que exista nesses casos sempre a questão da corrupção. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a partir de um contrato que já vem se alongando, vem sempre sendo renovado automaticamente, as empresas elas se utilizam de mecanismos para aumentar o seu lucro. Então, é importante esse olhar, porque você poderá estar pagando aí valores muito acima daqueles que você deveria estar pagando. E isso é um problema, porque você vai ser questionado sempre em relação a esses aspectos. Então, quando você faz isso, você pega os contratos e aí a gente tem já no nosso canal aí, tratando da questão da planilha de custos, a gente vai ter vários assuntos sobre isso. É um ponto onde as empresas se aproveitam muito. Esse aí eu estou citando como exemplo porque, no geral, eles têm um custo muito alto, né? A contratação de mão de obra ela tem um peso muito alto para o condomínio. E aí, quando você faz esse tipo de checagem, nesse exemplo que a gente está dando, por exemplo, o valor que foi apurado somente, que foi o maior no caso, somente na terceirização de mão de obra, ultrapassou R$ 6.000. Então, você pega aí um valor desse daí, né, e passa aí 6.000 mensais, você colocando aí, dá 72.000 no ano. Então, você vê que é representativo. Mas você tem aqueles outros contratos ali que são de bombas, né? Manutenção de bombas. É um problema muito sério a questão de bombas nos condomínios, porque você fica na mão do prestador de serviço. E aí você pega, não é incomum você pegar uma quantidade muito grande de manutenções que você vê, às vezes o prédio é até novo, a própria bomba que você colocou é nova, mas você vê manutenções que são exigidas ou gastos assim muito elevados. Então, é, e ainda tem a questão das peças que eles vão cobrando, e aí você vai vendo que está tendo um gasto exagerado. Isso aí tem muito da esperteza de quem está prestando serviço. Não, sem contar que existe também aquelas outras situações onde isso chama atenção. Isso chama atenção. Então, existe também aquela situação onde existe um acordo ali entre prestador de serviço e contratante, que a gente já viu casos como esse, né? Então a gente não pode descartar. Mas o que eu quero trazer é que, ao não olhar, você passa a levantar uma certa suspeita, né? Vamos dizer assim, porque você passa a ser muito mais fiscalizado, porque você aumenta o risco para você. Quando você começa a pagar por, por algo que as pessoas percebem que você poderia pagar menos, nota-se que tem algo de estranho que precisa ser revisto. E aí começa aquela coisa, por que está dessa forma? Então, você fazer essa análise, primeiro lá o levantamento, fazer toda a verificação, e aí agora você começar a apurar esses valores, fazendo esses cortes, você vai trazer bons resultados para você, para a sua administração. E aí, minha gente, chegamos a um ponto que é um dos mais importantes desse tipo de trabalho, que é quando você vai fazer a quantificação
dos valores que você pode reduzir ali, que você pode ter de vantagem para a sua administração. Nessa hora, você vai fazer um apanhado geral, você vai colocar na sua planilha aí, e aí você vai conseguir quantificar qual que é o tamanho do montante aí que você tem para trazer de resultados para você. Você vai, depois de feito esse levantamento e essa apuração aí, você vai conseguir verificar que tinha coisas que você pagava que na realidade você não deveria estar pagando. Essa é a diferença de uma administração funcional aí, uma administração que está bem atuante, de uma outra que já deixa a coisa acontecer porque é mais fácil. Só que esse mais fácil aí, ele tende a gerar muito, muito problema mesmo. Porque quando você vê, você tá todo enrolado, sabe? Não é brincadeira, essa questão aí, realmente, o trabalho de um síndico aí, da junta de administração, ele é um trabalho pesado, a gente reconhece que não é um trabalho fácil, e, e aí ainda tem aqueles que se aproveitam da ausência de fiscalização e de controle para realmente obter vantagens indevidas. Então, você que quer fazer um trabalho legal e que não quer ter dor de cabeça depois, é muito importante passar por essa fase aí, ter esse olhar mais crítico e atento aí para o que está acontecendo no decorrer aí do caminhamento da sua administração. Porque às vezes você entra limpinho, entra sem qualquer tipo de problema, inclusive judicial, e quando você sai, você, além de deixar muito problema para a tua comunidade, você vai sair todo complicado. Então, você deve sim atuar fazendo até mesmo auditorias anualmente, para você certificar as suas contas. Isso aí vai te dar segurança e, além disso, fazer esse tipo de avaliação que a gente está tratando aqui. Inclusive, eu quero deixar até para vocês aí que têm interesse, vou deixar ao final, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para aqueles que queiram ter um pouco mais de noções aí de como atuar na fiscalização de um condomínio. Tá? Mas vamos lá para o próximo tópico. Aí, partindo aqui para a parte mais, assim, mais os finalmente mesmo, esse próximo tópico aqui eu diria que é para você não ser o espertão. Digo assim, com todo respeito, mas é que a gente tem, você às vezes teve lá seu orçamento. De repente você até entrou na gestão justamente porque você criticava aqueles pontos, e aí você tem um orçamento que gerou uma taxa tal, uma taxa X. E aí você pega e faz esse trabalho todo aí que a gente está tratando aqui, e você descobre que, como foi nesse caso, você descobre que tem ali um pagamentos superiores a 12 mil mensais, que representa aí 144 mil reais ano. Poxa, então, nesse caso, o que é mais apropriado para você? Eu vejo aqui algumas possibilidades. Então, quando eu disse aí, não seja um espertão, não é querendo ofender nem nada, mas é a grande questão de que você deve repassar os resultados para o morador. Você deve ou baixa a sua taxa, ou você pode manter a taxa em níveis que já estava, entendeu?
Porque quando você vira o exercício, você normalmente vai lá e pede o aumento, você traz esse orçamento. Aí, ao longo do período, você verifica toda essa questão que a gente trouxe aqui, qual que é o teu papel? Porque agora você vai ter sobra. Em tese, esse valor agora você vai deixar de pagar. Em tese, não, é isso que vai acontecer. Você vai negociar, obviamente, eu deixei de falar desse ponto, mas você faz a negociação e eu te digo, viu, invariavelmente as empresas aceitam, porque elas sabem que no mercado você vai encontrar opções a preço justo. Então, o que ocorre com isso? Você vai ter essa sobra de recursos e você já tem um orçamento que está aprovado. Então, nessa condição, por isso eu disse o espertão, porque muitos agem assim. Então, você vai ter aí R$ 12.000, vamos nesse exemplo, R$ 12.000 de sobra. Aí você pega e vai tratar com a administradora te orienta que você deve montar aí, abrir uma continha, não é para botar no fundo de reserva, é para você abrir uma continha, não vai baixar a taxa, você vai deixar do jeito que está. E aí você coloca, ele te orienta você a colocar isso numa conta que vai gerar lá, sei lá, outras receitas, ou seja, ela não tem uma despesa definida. Isso aí é completamente irregular. Não é adequado, embora a sua administradora te oriente dessa forma, você vai dizer um não bem. Porque você tem que agir corretamente com o morador, é isso que gera confiança. Então o que, que vai acontecer? Você chega para eles e você coloca, olha, a gente teve agora essa sobra, a gente tem opções como jogar para o fundo de reserva, para a gente aumentar nosso fundo de reserva. A gente tem como, a gente tem como também baixar a taxa para níveis anteriores, ou então reduzir aqui, que vai gerar tanto. Ou seja, essa diferença aí para as pessoas, ela pode não ser significante. Então, de repente, pode ser interessante colocar no fundo de reserva, mas o que é recomendável? Você faz a votação, coloca em votação e deixa as pessoas decidirem. Não decida você sozinho, porque o síndico não é dono, sabe? O síndico ele é apenas o representante da coletividade e ele tem um CPF, ele precisa estar atento, porque são essas questões aí que vão atraindo olhares, porque você imagina agora, você opta por deixar isso numa conta normal, na conta bancária normal, o que vai acontecer? Você vai ter uma tendência muito grande a simplesmente fazer gastos. Você vai gastar e aí você vai ter que prestar contas disso. E muitas vezes é aí que vários têm tido alguns problemas na gestão. Acaba entrando em questões assim que de repente não seria o ideal, né? Então fica a dica, eu acho que não custa nada, você vai estar já de repente você vai estar apresentando isso já na Assembleia mesmo, você vai e leva, qual que é o problema? Você leva e deixa as pessoas decidirem. Está votado, aprovou fazer dessa forma, aí não tem o que dizer. Agora você simplesmente falar, não, a gente vai deixar numa conta aqui, porque aí na hora que a gente precisar gastar, a gente vai lá e gasta. Ou seja, você fez todo um trabalho bonito, fez um negócio legal, porém, na hora de fazer o certo, você não fez. Ou seja, para todos os efeitos, a coletividade lá que é interessada, ela não teve resultado. Esses 12 mil aí que você está dizendo que economizou, eles não aparecem, eles não vão aparecer. Então, pouco adiantou. Não vale a pena, não vale a pena. Pois é. Então, minha gente, eu acredito que aqui o nosso assunto de hoje, de forma bem resumida, eu acho que cabe aí a você na sua gestão identificar aí os custos que estão altos, que você está pagando a maior, implementar cortes
quantificar a economia gerada. E esse último aí era não ser o espertão do pedaço e querer ficar com esse recurso, em conta que isso só vai te trazer dor de cabeça. Fica aí realmente essa ponderação, porque é o que acontece, é o que acontece aí muito, em muitos casos no caso, em muitos casos de condomínios aí mal administrados, porque eu acredito aí que isso aí não é uma boa gestão, uma gestão que opta por fazer isso simplesmente porque ela acha que tem que ter dinheiro sobrando, gerar um pagamento maior para as pessoas sem ter uma despesa definida. Isso aí é falta de planejamento, isso aí tem nome, é falta de planejamento. Então não deixa que a sua administração fique dessa forma, porque mais cedo ou mais tarde você vai cair aí numa situação de contradições aí, de distorções relevantes que vão afetar aí a sua prestação de contas, vão te trazer sérios problemas. Nada melhor do que dividir as responsabilidades, e isso é feito no momento lá na Assembleia. Então, eu gostaria de pedir a vocês que, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, você pode incluir aí, que a gente vai responder sempre na medida do possível. Se você tiver interesse aí, nós estamos agora com um e-book aí que a gente vai lançar. Esse e-book ele vai tratar da mão de obra terceirizada, a gente vai falar dos detalhes da planilha de custos. Se você tiver interesse, a gente vai fazer o lançamento, e aí as primeiras 50 pessoas que fizerem seu pedido, você pode mandar um e-mail ou você pode, inclusive, fazer no comentário, mas acho melhor que você mande um e-mail ou WhatsApp aí para o número que a gente tem divulgado. E se você tiver quiserem, vai ser muito baixinho o valor e pode te ajudar bastante. Desde já, a gente agradece aí a atenção de vocês e continue aí a nos apoiar.